Pronto. Então, meninas, porque só tem vocês por enquanto, né? Mas vamos lá. Eu vou resolver com vocês aquela lista que eu coloquei na aula passada, né? Eu não botei gabarito. Eu não vou conseguir resolver todas, porque são 32 exercícios. Eu vou escolher os mais importantes. Principalmente um exercício novo de anagrama, porque vocês já aprenderam o que é necessário para resolver esse exercício de anagrama. E os que ficarem para casa, eu vou colocar o gabarito, tá bom? Porque eu não vou conseguir resolver todos. Os que eu não conseguir resolver, eu vou fazer o gabarito e vou postar lá na plataforma, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom. Gente, olha só. Eu vou resolver esse exercício número 1, tá? Do não possuem duas vogais adjacentes. E depois que eu resolver esse exercício número 1, eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer um parecido, porque eu vou explicar um raciocínio novo, tá? E por que eu guardei esse exercício em especial de anagrama? Porque ele é o único exercício de anagrama que, na teoria, ou seja, na confecção do exercício, a gente precisa usar combinação. Como eu só dei combinação na aula passada, a gente só tem condição de meter a mão nesse exercício hoje, né? Ele é assim, ó. Quantos são os anagramas da palavra medicar que não possuem duas vogais adjacentes? Ou seja, não possuem duas vogais vizinhas. Deixa eu botar o nosso lápis aqui. Pessoal, olha só, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir isso aqui com vogais e consoantes intercaladas, tá? Porque, ó, a própria palavra medicar, ela não possui duas vogais adjacentes, tá? Se pegar a palavra medicar, aqui a gente não possui duas vogais adjacentes, tá? E aqui a gente possui vogais e consoantes intercaladas. Porém, elas não são sinônimos, tá? Quer ver? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Só para mostrar para vocês um exemplo que não possuem duas vogais adjacentes e não são vogais e consoantes intercaladas. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Aqui eu não possuo duas vogais adjacentes, tá? Mas não é vogais e consoantes intercaladas, porque eu possuo duas consoantes juntas. Então, não é a mesma coisa, tá? Não possuir duas vogais ou duas consoantes adjacentes não é sinônimo de vogais e consoantes intercaladas. Então, vou mostrar para vocês como faz. Deixa eu só apagar isso aqui, porque tem todo um passo a passo especial para resolver esse tipo de questão, tá? Então, o lance é o seguinte. Quando ele fala que não possuem duas vogais vizinhas, a primeira coisa que vocês vão fazer é acomodar essas vogais, ó. I e o A. Então, essa é a primeira providência que a gente vai tomar e a gente vai deixar espaço antes e entre essas vogais. E depois também, né? Antes, depois e entre essas vogais. Porque aqui vão ser as possíveis entradas das consoantes, né? Lembrando que consoante eu tenho M, D, C e R, tá? Eu tenho M, D, C e R. Então, pera aí, pessoal, deixa eu só começar. Eu vou deixar, essa aqui era para vocês fazerem, eu acabei me confundindo. Tinha que fazer essa aqui com vocês, ó. Aquela da Unigram eu quero que vocês façam. Essa aqui. Eu vou fazer essa aqui, tá? Palavra mercante. Porque essa tem uma situação que é um pouco mais completa que a de cima, então vai ser mais didático se eu fizer essa 20. Ó. A quantidade de anagramas da palavra mercante que não possuem duas vogais juntas, né? Não possui duas vogais juntas. Então, primeiro, eu vou acomodar aqui, esquece que eu falei naquele de cima lá. Eu vou acomodar as consoantes, tá? Se ele quer que não possui duas vogais juntas, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as consoantes. E quando eu colocar as consoantes, eu vou deixar espaço entre, antes e depois dessas consoantes. Tinha falado vogais ali, mas eu falei besteira. Tá? Então eu vou colocar assim, desse jeito. Tá?
Por que eu vou colocar desse jeito, pessoal? Porque as consoantes, elas vão funcionar como se fosse uma parede, tá? Para eu não deixar duas vogais ficarem juntas, tá? Então, eu vou colocar isso aqui como se fosse uma parede. Então, se eu quero que eu não tenha vogais juntas, tá? Vamos imaginar o seguinte, você tem uma turma, né, com vários meninos e várias meninas. Tá? Se você quer que duas meninas não sentem juntas, é só você colocar um bando de homem intercalado. Você coloca um bando de homem intercalado e permite que as meninas sentem só nessas posições. Se você fizer isso, você vai garantir que você não vai ter duas meninas uma do lado da outra. A mesma coisa aqui, ó. Se eu não quero que duas vogais estejam juntas, eu preciso garantir que as consoantes estejam nessas posições aqui exatamente, tá? Então as consoantes precisam estar nessas posições. Então vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Como eu tenho a vogal E, A e E, eu preciso escolher 3 espaços que essas vogais vão ocupar. Eu vou escolher esse e esse daqui. E aí eu vou colocar o E, o A e o E. Esse exemplo que eu criei, eu formei esse anagrama aqui, ó. E, M, R, A, C, N, E, T. Obviamente eu não tenho duas vogais juntas, porque eu já proibi no começo do exercício que elas ficassem juntas. Eu não dei 2 espaços entre consoantes. Se eu colocasse 2 espacinhos aqui entre as consoantes, eu correria o risco de ter duas vogais juntas. Mas como eu posicionei as consoantes dessa forma, tá? A hora que eu juntar isso tudo e suprimir os espaços, eu não vou correr o risco de ter duas vogais juntas. Apesar disso aqui não ser vogais e consoantes intercaladas, porque eu tenho duas consoantes juntas. Então, essa é a mecânica. Agora a gente vai traduzir essa mecânica para conta. Vão ser sempre 3 passos, tá? Vai ser sempre uma permutação, uma combinação e outra permutação. Por isso que a gente vai batizar esse método de PCP. Você já sabe que resolvendo esse tipo de problema, você vai ter que fazer 3 contas. Uma permutação, uma combinação e outra permutação. Vamos lá. A primeira permutação é a permutação das consoantes que você colocou aqui. Você colocou 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Então você vai permutar essas 5 consoantes, que não tem repetição de letra, porque elas não precisam ficar exatamente nessa posição aqui, certo? A combinação, ela vem do fato de você poder escolher esses espaços. E a ordem que você escolhe esses espaços não importa. Ó. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços à minha disposição. Eu precisei escolher 3. Como a ordem não importa, eu escolho 3 espaços de 6 possíveis. E a minha última permutação é a permutação das vogais que ocuparam esses espaços. Eu preciso permutar 3 vogais com 2 repetições da letra E. Aqui é uma permutação com repetição. Isso aqui vai ser 5 fatorial. Combinação de 6 em 3, usando a fórmula, a gente fica com isto daqui. E permutação de 3 em 2 é isso. 5 fatorial é 120. 6 fatorial vai dar 20. Né? Já dividido aqui, que vai dar 3. Então, vamos ficar com 7.200. Então, letra D de dado, 7.200. Então, vou recapitular esse exercício, porque ele é um exercício complicado, tá? Então, não possuem 2 vogais adjacentes. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as consoantes formando barreiras assim, né? A gente vai colocar as consoantes e vai deixar espaço entre elas, antes e depois. Depois, a gente vai escolher os espaços. E depois que eu vou cuidar das vogais, por último, né? Depois que eu vou cuidar das vogais. A gente tem que lembrar, pessoal, que em análise combinatória, tá? Nesses exercícios de anagrama, a gente sempre começa por quem não tem restrição, lembra disso? Aqui quem não tem restrição são as consoantes, só que elas precisam ocupar posições específicas. Tá? Esse tipo de exercício de anagrama, ele é um exercício completamente especial, tá? Ele tem que ser feito dessa forma, usando permutação, depois combinação e depois uma permutação de novo. Tá? Eu vou resolver um outro exercício parecido, depois eu vou abrir o outro exercício para pergunta, porque vocês só estão tomando contato com isso agora.
Deixa eu pegar outro aqui, que envolve essa mesma mecânica. Depois a gente vai tirar dúvida. Que é o do pediatria aqui, ó. Aí eu vou pedir para vocês fazerem o número 1 lá. Ó, considere todos os anagramas da palavra pediatria. Quantos deles não possuem duas consoantes adjacentes? Se eu não posso ter uma consoante do lado da outra, a minha primeira preocupação vai ser colocar as vogais como barreira. Então, as vogais elas vão funcionar como barreira. E eu só vou deixar esses espaços aqui para as consoantes. As consoantes só podem entrar aqui. As consoantes são P, D, T e R. Tá? E as vogais é I, A e A. Beleza? Então, essa é a mecânica. Agora, vou direto para a resposta. Se eu sei que a resposta é uma permutação, uma combinação e uma permutação, a primeira permutação ela vem do fato dessas vogais aqui não precisarem estar exatamente nessa posição. Então, é uma permutação de 5 elementos com 2 As e 2 Is. A combinação, ela vem da escolha dos espaços que as consoantes vão ocupar. Se eu tenho 4 consoantes e eu tenho 6 espaços à minha disposição, basta eu escolher 4 espaços desses 6 disponíveis. Então, eu vou escolher 4 espaços de 6 disponíveis. E por que eu estou usando combinação para escolher os espaços? Porque escolher esse e esse é a mesma coisa que escolher esse e esse. Aí você vai colocar as consoantes aqui, ó. P, D, T, P, D, T, R. Só que você não é obrigado a colocar exatamente essas letras nesses espaços. Você pode permutar essas consoantes. Então você vai permutar as 4 consoantes. Então essa seria a resposta do exercício. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa número 7? Pode perguntar para mim, pessoal. O áudio está aberto aí para vocês. Então vou deixar vocês tentarem a número 1, tá? Tentem fazer agora. Tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a número 1. Então vamos lá, para vocês usarem exatamente esse raciocínio. Hein? Só um minuto, já volto. Voltei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui. Já fizeram aí? Marcaram o quê? Fala para mim.
aqui, letra E. Vamos ver se é letra E. Deixa eu acompanhar o chat aqui que eu tenho que... Tá. Então deve ser a letra E. Pessoal, vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra medicar que não possuem duas vogais adjacentes? Então primeiro eu vou colocar as consoantes, né? M, D, C e R. Por que eu faço isso? Porque se eu não quero duas vogais vizinhas, se eu não quero duas vogais uma do lado da outra, eu coloco as consoantes como se fossem barreiras e só deixo as vogais ocuparem essas posições aqui. As vogais só podem ficar aqui, tá? Nesses espaços que eu selecionei. E aí, como a gente batizou esse nosso raciocínio de PCP, permutação, combinação, permutação, vamos agora sentar o dedo aqui na solução. A primeira permutação, ela vem do fato dessas consoantes aqui não precisarem estar necessariamente nessa ordem, né? Então, eu vou permutar 4 consoantes. A combinação, ela vem da escolha dos espaços para as vogais ocuparem. Eu tenho as vogais E, I e A. Então, basta eu escolher 3 desses 5 espaços. Então, eu vou escolher 1, 2, 3 desses 5 espaços. Combinação de 5 em 3. E a última permutação vem do fato de que o E, o I e A não precisam estar necessariamente nessa ordem. Eu posso permutar essas 3 letras, tá? Aqui não tinha nenhuma repetição, então as permutações são permutações simples, né? Então vai ficar 4 fatorial, combinação de 5 em 3 é 5 fatorial, 2 fatorial vezes 3 fatorial, e aqui é 3 fatorial. Vai ser 24 vezes 10 vezes 6, 1440. Letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa? Alguém não entendeu o que eu fiz? Pode perguntar aí, pessoal. Então, se alguém não entendeu o que eu fiz aqui na número 1, pode perguntar. Essa questão acabou de cair na prova da Unigran Rio, é uma questão extremamente técnica, tá? E tem que fazer exatamente desse jeito. Ela tem que ser feita assim, dessa forma. Usando o raciocínio PCP. Bom, eu vou resolver aqui agora. Deixa eu só apagar essa bosta aqui. Eu vou resolver com vocês a questão 5 e a questão 6, seguidamente, porque elas falam sobre aquele mesmo tema. Aquela última questão que a gente fez da oficina ontem, aquela número 8, ela fala mais ou menos sobre essas duas questões aqui, ó. Então é o seguinte, aqui vocês vão diferenciar aquele exercício da combinação com o número de soluções inteiras de uma equação, que eu vim explicando para vocês aí nas últimas aulas. 5. Em uma sorveteria, há sorvete nos sabores morango, chocolate, creme e flocos. Eu vou colocar só a inicial, morango, chocolate, creme eu vou chamar de K. Desculpa, gente. E flocos de F. De quantas maneiras podemos montar uma casquinha com 2 sabores diferentes? Opa, olha a senha do diferente. Vamos lembrar que para usar combinação, os elementos selecionados, eles precisam necessariamente ser diferentes, né? Então, eu quero montar uma casquinha com 2 sabores. Bom, eu posso usar combinação porque eu vou escolher elementos diferentes. Agora, para usar combinação, tem que ter uma coisa importante, né? A ordem não importa. A ordem não importa e você tem que escolher elementos diferentes. Fiquem espertos, porque para usar combinação tem que acontecer essas duas coisas. Como é que eu sei que a ordem não importa? É o seguinte, tu chega lá na sorveteria, tu fala aí, mano, pô, me dá uma casquinha aí de morango e chocolate, né? Aí o cara vai, pega, bota chocolate e bota morango. Aí tu fala, não, eu queria morango e chocolate. Não especificou, porra, quem vai por baixo, quem vai por cima, o cara botou do jeito dele. Então, se tu pedir uma casquinha de morango e chocolate, então tu faz o cara botar morango embaixo e chocolate em cima, tá? A não ser que você determine um ordenamento, né? E a gente tem que lembrar, quando a gente escolhe o elemento e dá uma função a esse elemento, e ir por cima e ir por baixo é uma função,
Aí a ordem já passa a importar, a gente já não pode mais usar combinação, né? Mas como ele falou porra nenhuma, então é combinação. Então aqui basta eu escolher 2 de 4. Aplicando a formulinha, e tinha teteca total, né? Tá 6. Então tem 6 maneiras diferentes, tá? Ah, Leandro, mas eu fiz, cara. Porra, eu fiz primeira possibilidade com 4 e segunda possibilidade com 3 e eu achei 12. Tá errado? Óbvio. Primeiro que você não achou a resposta certa, né? O primeiro indício claro de que tá errado. Segundo é por que isso está errado? Por que não pode abrir espaço? Porque se você abrir espaço, você está assumindo que a ordem importa, tá? Eu acabei de explicar por que a ordem não importa. Se ele falasse, se ele diferenciasse o sabor que vai por baixo e o sabor que vai por cima, ou o sabor que vai na esquerda, o sabor que vai à direita, o sabor que vai na casquinha, o sabor que vai no copinho, se tivesse essa diferença, aí a ordem importaria, tá? Só que nesse caso a ordem não importa. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 5? Alguém fez 4 vezes 3 e deu 12 e ainda continua não entendendo por que tem que usar a combinação? Essas questões, pessoal, são para a gente discutir, tá? Análise combinatória tem que ter bastante conversa. É a parte da matemática que eu vou mais conversar com vocês. Deixa eu apagar essa porra aqui, porque não é para fazer isso. Agora, olhem a sutil diferença para 6. A gente quase não percebe a diferença. Em uma sorveteria, há sorvete nos sabores morango, chocolate, creme e flocos. De quantas maneiras podemos montar uma casquinha com 2 bolas? Perceberam que tem uma diferença muito sutil nisso aí? Tem uma diferença extremamente suave dessa questão. Porque é o seguinte, ó. Eu vou até mostrar um outro jeito de resolver esse exercício. E vou dar depois um treinamento para vocês, tá? O lance é o seguinte. Esses 6 casos, eles são morango chocolate, morango creme, morango flocos, chocolate creme, chocolate flocos e creme e flocos. Aqui são as 6 possibilidades, tá? Nesse exercício número 6, além dessas 6 possibilidades, tá? Além de morango chocolate, morango creme, morango flocos, chocolate creme, chocolate flocos e creme flocos, eu ainda tenho a possibilidade de escolher 2 casquinhas, 2 sabores iguais. Eu posso escolher morango, morango, eu posso escolher chocolate, chocolate, eu posso escolher creme e creme, e eu posso escolher flocos e flocos. Por isso que, além desses 6, eu posso repetir o sabor. Ou seja, eu posso ficar com um total de 10 maneiras. Agora eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta e tentem achar esse 10 pelo aquele raciocínio do pauzinho e da bolinha, tá? Vou dar um tempo para vocês pensarem nisso. Vou dar um tempo para vocês pensarem no raciocínio do pauzinho e da bolinha, tá? Tá valendo. Quero que vocês encontrem esse mesmo 10 pelo raciocínio do pauzinho e da bolinha. Vamos lá. Quero que vocês armem essa equação aí, tá? Para encontrar esse 10. Essa aqui a gente conseguiu fazer na mão, tá? Essa a gente conseguiu fazer na mão. Mas se não desse para fazer na mão, na aula passada, por exemplo, eu coloquei um que não dava para fazer na mão, tá? Vou dar mais um minutinho aí para vocês armarem isso, tá? E eu vou mostrar para vocês como chegar nesse 10 sem ficar escrevendo, sem ficar botando tudo no braço.
O lance é escrever a equação certa, tá? Se vocês escreverem a equação certa, aí vocês vão lembrar do raciocínio do pauzinho da bolinha e vai ficar fácil. Então aqui, ó. O lance é o seguinte, gente. Para resolver esse exercício, a gente tem que respeitar essa equaçãozinha aqui, ó. O sabor 1 mais o sabor 2 mais o sabor 3 mais o sabor 4 tem que dar 2. Tá? Se você tem 4 sabores à tua disposição, você chegou numa loja de sorvete. Aí você olhou 4 potes lá de sorvete, né? Só que você só pode escolher 2. Tá? O sabor 1 é morango, o sabor 2 é chocolate, o sabor 3 é creme e o quarto é floco. A soma desses 4 sabores tem que dar 2. Você não pode escolher um de cada, né? Vai ter que ter sabor que você não vai escolher. Vamos supor que você escolha os 2 de morango. Pode? Pode. Pode escolher um de morango e um de chocolate? Pode. Pode escolher um de morango e um de creme? Pode. Então, na verdade, o total de sabores que você pode escolher é o total de soluções desta equaçãozinha aqui, tá? Total de soluções inteiras não negativas, onde o zero é incluído. Basta você pegar o 2. Vamos lembrar que no raciocínio do pauzinho e da bolinha, o total de bolinhas é quem está depois do igual, e o total de pauzinhos é o número de sinais de adição, né? Então são 2 bolinhas e 3 pauzinhos. Então isso aqui vai ser a permutação de 5 elementos com 3 barrinhas e 2 bolinhas. Isso aqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aí você vai encontrar o teu 10, tá? Essa questão em especial dava para fazer na mão. Mas se fosse um exercício maior, se eu tivesse 7 sabores e quisesse escolher 4, por exemplo, aí ia começar a dar merda, né? Se fosse isso aqui, por exemplo, ó. Vamos supor que eu tivesse 7 sabores. Fosse um negócio assim, sabor 1, mais sabor 2. Sei lá, tu chega num bate de latte da vida, que tem uma porrada de sabor. Tô colocando 7 só, né? E você tem que escolher 4 sabores, né? É claro que a soma de todas as bolas que você vai escolher tem que dar 4, e isso aí partimos do princípio que você não vai escolher alguns sabores, né? Porque tem mais sabor do que o número de bolas que você pode pegar. E aí, para encontrar o total de soluções dessa equação, é uma receitinha de bolo, ó. Quem está depois do igual é 4, então você escreve 4 bolinhas. Pega esses sinais de mais aqui e transforma em barrinhas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mete 6 barrinhas aqui. E permuta essa bagaça aqui. Então vão ser 10 elementos, onde eu tenho 6 barrinhas iguais e 4 bolinhas iguais. 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial. Então é moleza, tá? Aquilo que eu disse para vocês. Só faz uma parada dessa quem está treinado. Querem perguntar alguma coisa sobre essa 5 e a 6? Entenderam a diferença das duas? Entenderam que na 5 eu só pude usar combinação. Nos dois casos, pessoal, a ordem não importa, tá? Por exemplo, aqui, se eu pegasse morango ou chocolate morango, ia ser rigorosamente a mesma coisa, tá? Agora, o problema é que na de baixo eu posso repetir sabor. Isso aí é proibitivo para combinação. Você não pode usar combinação quando você tem que escolher elemento repetido. Tá? Querem perguntar alguma coisa sobre as 5 ou 6? O áudio está aberto aí para vocês. Então, eu quero mostrar uma propriedade para vocês, então, que é uma propriedade que vai nos permitir resolver essa questão número 3 aqui de maneira rápida, tá? Pessoal que for fazer pública, não fica assim, não. Ah, mas essa questão é da Unigran Rio. Gente, é matemática, tá? É matemática e vocês podem usar essa situação aqui que eu vou demonstrar agora para fazer o exercício da Unigran Rio em uma outra questão do Enem, por exemplo. Ou da UERJ. Eu vou mostrar para vocês uma situação aqui, que é o seguinte, ó. E o que eu vou explicar aqui vai dar condições para a gente resolver outros dois problemas que falam sobre subconjunto. Eu vou colocar para vocês um conjunto A com 5 elementos, tá? Eu vou dar um exemplo numérico primeiro. Depois desse exemplo numérico, eu vou partir
para generalização, né? Então, eu vou pegar um conjunto A aqui com 5 elementos. Gente, subconjunto é um conjunto que eu formo com, no máximo, todos os elementos do conjunto e, no mínimo, nenhum elemento, né? Então, os subconjuntos de A pode ser o conjunto vazio, pode ser o conjunto unitário formado pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5. Tá? Ou seja, para eu formar subconjuntos de 0 elementos, eu preciso escolher ninguém no total de 5. Para eu formar subconjuntos de 1 elemento, eu preciso escolher 1 no total de 5. Com 2 elementos, eu preciso escolher 2 no total de 5. Por que eu estou usando combinação? Porque a ordem não importa, né? Escolher o 3 e o 4 é a mesma coisa que escolher o 4 e o 3 para efeitos de subconjunto. 3 elementos, combinação de 5 em 3. 4, combinação de 5 em 4. E escolher 5 elementos, combinação de 5 em 5, que é escolher geral, né? Então, o total de subconjuntos desse conjunto A, ele pode ser dado por essa soma aqui, ó, combinação de 5 em 0 mais combinação de 5 em 1 até a combinação de 5 em 5. É só você passar a régua e somar todo mundo aqui. Só você somar todas as combinações. Só que existe uma outra maneira de calcular o total de subconjuntos, que a gente até discutiu no problema dos funcionários na aula de ontem, né? Você abre 5 espaços. E agora você vai fazer uma pergunta para esses elementos. Se ele quer participar ou se ele não quer participar do subconjunto. E cada elemento só pode te dar 2 respostas. Ou que ele quer participar ou que ele não quer participar. Então, por exemplo, o número 1, ele pode falar assim, tipo, não quero. Né? O número 1 não quer, o 2 não quer, o 3 não quer, o 4 quer participar e o 5 também. Dessa forma, você formou o subconjunto 4, 5, né? Cada elemento teve 2 possibilidades de resposta. Por isso que o total de subconjuntos é 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Vocês já aprenderam essa fórmula há muito tempo, né? Para um conjunto de n elementos, o total de subconjuntos é 2 elevado a n. Essa é a formulinha velha, né? Bom, eu fiz isso aqui para 5 elementos, né? Agora eu vou fazer para um conjunto A que tenha n elementos. Se esse conjunto A tem n elementos, o total de subconjuntos dele vai ser combinação de n em 0, mais combinação de n em 1, mais combinação de n em 2, até combinação de n em n. É só você trocar o n por 5, né, que você vai chegar no nosso exemplo. E se você perguntar para cada elemento se ele quer participar ou não, cada um vai ter 2 escolhas, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Por isso que é 2 elevado a n. Por isso que esta igualdade aqui é válida na matemática. Por isso que a soma de todas as combinações de um número dá 2 elevado a n. Porque se eu pegar um conjunto A com n elementos, eu consigo calcular o total de subconjuntos dele de 2 maneiras, ou usando combinação, ou usando 2 elevado a n. Gravem esta relação. Espera aí que é um pouco d'água aqui na minha... Gravem esta relação. A soma de todas, tem que ser todas, do 0 até o número, hein? A soma de todas as combinações de um número é 2 elevado a n. Essa é a primeira moral da dedução. A segunda, se você quiser formar subconjuntos com elementos de um conjunto, você tem que usar combinação. Por exemplo, eu tenho um conjunto A com 5 elementos. Quantos subconjuntos com 2 elementos eu posso formar? Aí é só isso aqui, combinação de 5 em 2. Bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que eu escrevi aqui? Então, se ninguém quer perguntar nada, vou sentar a porrada aqui. Eu vou mostrar esse exercício 3 para vocês e vou dar um outro para vocês pensarem, que é baseado nessa ideia de subconjunto, tá? Bom, esse aqui pede para a gente resolver essa adição, né? Combinação de 8 em 2, mais 8 em 3, mais 8 em 4, não, até 8 em 8. Gente, olha só. A coisa mais preciosa, deixa eu olhar para vocês, a coisa mais preciosa na prova de matemática que vocês têm chama-se tempo. Tempo. Nunca dá tempo de fazer a prova toda.
Vocês vão fazer um simulado agora de matemática do Enem, vocês vão ver que 45 questões é questão pra caralho, é muita coisa. Então a gente tem que buscar técnicas, né, de ganhar velocidade. A coisa que vocês podem fazer sempre para ganhar velocidade em matemática é evitar o uso da calculadora, tá? Porque você tem que partir do princípio que praticamente toda questão de matemática e física você vai ter conta para fazer, né? Então, se você economizar um minutinho em cada questão com conta, pensando rápido, você vai ganhar aí, botar aí 1h30 de prova, né? Porque química tem algumas questões que tem que fazer conta também. Então você vai, vamos botar na miséria aí, você ganha 1 hora de prova sendo bom de conta, sendo rápido de conta. E às vezes quando vocês pensam assim, caramba, faltou pouco para eu passar, eu tinha que melhorar um pouquinho a minha nota, o que eu posso fazer? Às vezes o melhorar um pouquinho é ter tempo de fazer a prova. Às vezes você sabe, você sai da prova e fala assim, porra, eu sabia fazer essa questão, só que não deu tempo. Não dá tempo porque vocês demoram a fazer conta. E vocês demoram a fazer conta porque vocês usam calculadora. De tanto fazer conta, gente, teu cérebro ele vai criando uma memória, né? Por exemplo, se você me perguntar 13 ao quadrado, eu vou te responder de cara um 69, porque eu já fiz 13 ao quadrado tantas vezes que eu já perdi a conta. Isso está gravado. Quando você fala 13 ao quadrado para mim, na mesma hora já aparece no meu cérebro 169. Eu não paro para fazer a conta. Isso é automático. É de tanto fazer a conta. Então vocês têm que fazer isso. Porque se eu usasse a calculadora, eu não ia ter essa mesma memória do 169 como eu tenho fazendo a conta, tá? De tanto ter feito essa conta, né, de tanto fazer conta na mão, tabuada é a mesma coisa. Às vezes vocês demoram na questão porque vocês ficam 7 vezes 8 e fica naquela baixaria. 7, 14, 21. Se fizer isso na prova, fudeu. Se fizer tabuada na mão. Tem que decorar miseravelmente a tabuada, tá? Porque toda conta ela vai cair em alguma tabuada que você vai precisar fazer. Então vamos lá. Gente, para fazer essa adição aqui, em vez de você fazer combinação por combinação, por que não somar todas as combinações do 8? Né? Só que para somar todas as combinações do 8, tem que começar lá do zero, né? Então vou até o 8. Se você somar todas as combinações de um número, isso aqui vai dar 2 elevado a 8. O exercício ele está querendo isso aqui, ó. Eu vou chamar de x. Ele está querendo isso aqui. Pessoal, combinação de qualquer número em 0 dá 1. Combinação de qualquer número em 1 dá o número, dá 8. E 2 elevado a 8 é 256. Aliás, coisa boa para decorar em matemática, hein? As potências de 2 até 2 elevado a décima. Isso ajuda bastante. Se você tiver uma noção que 2 a décima é 1024, se você tiver uma noção que 2 a décima é 1024, 2 a nona você já divide por 2, dá 512, e 2 a oitava já divide por 2, dá 256. É bom saber as potências de 2 até 2 a décima. Então, olha que molezinha, vai ficar 9 mais x igual a 256. X é igual a 247. Pô, Leandro, mas eu fiz todas as combinações, somei e deu 247. Tá certo? Claro que tá certo. É bom? Não, porque você perdeu tempo. Fazer todas essas combinações, isso porque eu tenho a maioria dessas combinações decoradas, hein? As combinações até 10, normalmente eu sei quase todas de cabeça. Só que vocês vão ter que parar para fazer conta. Porque vocês não praticam tanto a matemática quanto eu pratico, que é óbvio, né? Eu preciso praticar a matemática porque eu trabalho com isso. Vocês não, vocês têm que saber um pouquinho de cada matéria. Então, acreditem que essa solução é extremamente importante para vocês, porque vocês vão ganhar tempo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício número 3? Hoje vocês não estão perguntando porra nenhuma, vocês estão entendendo tudo, ou vocês estão com preguiça. Então eu quero que vocês façam a questão número 10. Vocês vão entender porque eu estou pedindo para fazer a 10. Questão número 10. Vou dar um tempo para vocês resolverem a questão 10. Aliás, eu nem preciso dar tempo, né? Porque, teoricamente, vocês já estão com essa lista aí uma semana, né? Eu acho que vocês já fizeram tudo, né? Então, vou corrigir logo isso para a gente não perder tempo. Já era para vocês terem feito isso. Lembrei. Questão 10.
Marcamos 10 pontos distintos numa circunferência. Quantos são os possíveis polígonos convexos que podemos traçar com vértices nesses pontos? Então, vamos pegar aqui uma circunferência. Eu vou marcar aqui 10 pontinhos, tá? Vou fazer um risco, porque vocês não vão conseguir ver o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos são os polígonos convexos? Pessoal, semana que vem a gente vai começar com geometria, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença entre um polígono côncavo e um polígono convexo. Mas basicamente é o seguinte, eu vou desenhar para vocês um quadrilátero convexo. Agora eu vou desenhar para vocês um quadrilátero côncavo. Entenderam a diferença entre uma figura côncava e uma convexa? Na figura convexa, existe uma reta que entra na figura, sai e não entra nunca mais. Aliás, todas as retas fazem isso, né? Qualquer reta que entra na figura e sai, ela não entra nunca mais na figura. Na figura côncava, não. Existe pelo menos uma reta que entra na figura, sai e consegue entrar de novo. A figura é comidinha, tá? Para esses exercícios de análise combinatória, os polígonos precisam ser convexos, mas isso aqui é uma mera formalidade, tá? É só para você não fazer polígono assim, ó. Pegar e voltar, fazer um por dentro do outro. Quantos são os possíveis polígonos convexos que podemos traçar com vértices nesses pontos? Pessoal, o polígono só existe a partir de 3 lados, né? Não existe o biágono, nem o unágono. Só existe a partir do triângulo, que você vai escolher 10 pontos. Começou a travar. No total, você vai escolher 3 no total de 10. Quadrilátero, você vai escolher 4 no total de 10. Pentágono, você vai escolher 5 no total de 10. Até você formar o teu decágono, que é escolher 10 de 10. E aí você vai ter que escolher todos os pontos e ligar, vai formar um decágono. Por que eu estou usando combinação? Porque aqui a ordem não importa. Escolher esse ponto, esse e esse é a mesma coisa que escolher esse e esse. Você vai formar o mesmo triângulo, né? Agora o lance é o seguinte, vai cair naquilo que eu expliquei para vocês. Pô, vai fazer uma combinação dessa de cada vez? Pô, vai demorar a vida para fazer isso. É muito melhor você escrever todas as combinações do 10, e isso tudo aqui que eu quero calcular, eu vou chamar de x. Porque aí sim, isso vai ser 2 a décima. Porque se você somar todas as combinações do 10, lembrando que o x está representando as combinações de 3 até 10, né? Aí eu posso dizer que isso é 2 a décima. Combinação de 10 em 0 dá 1, de 10 em 1 dá 10, e combinação de 10 em 2 dá 45. Mais x, e como eu falei para vocês, isso aqui é 1024. Vai dar 56 mais x igual a 1024. X vai dar 1000. Tá? Se fizer 1024, tira 24, vai dar 22, 1068, né? 1068. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 10? Entenderam? Não passa diminuindo o 56? Ih, caralho, 968, desculpa. 1068, foi mal. Nada a ver, gente, 1068. Passou subtraindo. Eu, na verdade, sabia que estava fazendo uma merda aqui. 1024 menos 56, 968. Né? Eu não entendi uma coisa. Fala aí. Você tinha dito que, tipo, só a partir de 3 pontos, e realmente foi o que eu fiz. Então, esse negócio de combinação de 10, 0, 10, 1 seria o quê? Porque para você igualar isso aqui tudo a 2 a décima, o que facilitaria bastante os nossos cálculos, você precisa usar todas as combinações de um número. Eu não posso pegar isso aqui, por exemplo,
Ó, deixa eu levar para uma folha em branco aqui para te explicar. Deixa eu baixar aqui, ó. Tá vendo a fórmula que eu deduzi aqui? Aham. Para você igualar todas as combinações de um número a 2 elevado a n, você precisa começar do zero. Então, ó, eu tinha que calcular isso aqui, né? Combinação de 10 em 3, mais combinação de 10 em 4, até a combinação de 10 em 10. Não era isso que a gente tinha que calcular? Sim. Isso aqui não é igual a 2 a décima. Porque para eu igualar a 2 elevado ao número, eu precisaria começar do zero. Ah, entendi. Então, para facilitar meus cálculos, eu chamo tudo isso aqui que eu quero calcular de x, e aí eu acrescento a combinação de 10 em 0, a combinação de 10 em 1, a combinação de 10. Ih, caralho. Deixa eu só... Deu aquela ziquezira lá, vou ter que sair. Mas entendeu qual é a parada? Entendi. Eu vou ter que tirar isso aqui e abrir de novo. Só um minuto. Ele... Quando eu escrevo muito, ele trava. Deixa eu só voltar aqui a... Pronto. Entendeu, Milena, a ideia? Entendi, eu tinha me perdido nessa parte. Tá? Porque para você usar o 2 elevado ao número, você tem que pegar, somar todas as combinações de um número, tá bom? Ok. Pessoal, eu vou pegar uma água para mim rapidinho, aí eu vou fazer com vocês essa número 11, tá? E depois eu vou fazer essa número 13, aqui da Unigran Rio, tá? Deixa eu só pegar uma água rapidinho aqui, jogo rápido. Bom, vamos lá, questão 11. Seja A o conjunto dos divisores positivos de 60. Quantos são os subconjuntos com 2 ou 3 elementos de A? Primeiro vamos descobrir os divisores positivos de 60, né? Vamos lá, divisor de 60. A gente tem... Uma porra de um bicho aqui. Pera aí. Deixa eu só expulsar um bicho aqui rapidinho, gente. Entrou aqui, né? Aí, tá. Pronto. Senão vai ficar perturbando aqui. Menos 1. Divisor, pessoal, começa pelo 1, tá? Quais são os conjuntos que você vai colocar? Quais são os números que você vai colocar aqui dentro do conjunto dos divisores? Você vai pegar o 60 e dividir por quem você colocou aqui dentro e tem que dar exato. Então é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O 7 já não dá. O 8 também não. O 9 também não. O 10 já dá. Aí a gente tem que se ligar no seguinte. Tá vendo que o produto aqui já deu 60? Então, ó, o produto dos extremos tem que dar igual. Ó. Então aqui é o 12. Aqui é o 15. Aqui é o 20. Lá é o 30. E o último é o 60. Beleza? Bom. Então, esses são todos os divisores positivos de 60. É um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Aí você fala, Leandro,
E se eu não tivesse a fim de fazer isso para descobrir os elementos? Já que aqui eu só preciso do total. Tem algum outro jeito de saber que ele tem 12 elementos? Porque, cara, poderia ser os divisores de 50 mil, né? Você ficar fazendo isso ia demorar um pouco. Aí vocês têm que lembrar o seguinte, que o 60 fatorado, isso aí foi uma das primeiras aulas que eu dei para vocês. O 60 fatorado, ele é assim, ó. Ele é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. E o número de divisores é só pegar esse expoente aqui, somar 1 e multiplicar com todo mundo. Ó. É o produto dos sucessores dos expoentes. O sucessor de 2 é 3. O sucessor de 1 é 2. E o sucessor de 1 é 2. Então esse número aqui ele tem 12 divisores. Ou você enumera esses divisores, ou você usa a fatoração para descobrir a quantidade. Porque aqui eu não preciso saber quem são os divisores, tá? Eu preciso saber quantos são. Porque eu quero saber quantos são os subconjuntos, e subconjunto tem que usar combinação, porque a ordem não importa, tá? Com 2 ou 3 elementos. Gente, subconjunto com 2 elementos, basta você selecionar 2 dos 12, né? Como a ordem não importa, é combinação. Com 3 elementos, basta você selecionar... Caralho, peraí, que merda aqui. Basta você selecionar 3 de 12. Então a resposta vai ser combinação de 2 em 12 mais combinação de 3 em 12, tá? Essas contas de combinação, pessoal, como é só aplicar a fórmula e resolver, eu vou deixar indicado a maioria, até porque isso é comum em vestibular, tá? Combinação ficar indicado. Mas quem quiser usar a fórmula é isso aqui, né? 12 fatorial sobre 10 fatorial vezes 2 fatorial, e aqui é 12 fatorial sobre 9 fatorial vezes 3 fatorial, tá? O primeiro aqui, deixa eu ver se dá para fazer de cabeça. A primeira conta dá 66 e a segunda, peraí, a segunda é 12, 11, 10, 3, 2, 220. Dá 286 a resposta. Vou apagar essa merda aqui. Pronto. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 11? Então a gente vai fazer essa aqui, ó. Questão 13. 13. Um conjunto A possui 165 subconjuntos com exatamente 3 elementos. Dessa forma, o valor de n ao quadrado menos 9n menos 10 é... Pessoal, ele fala aqui, preste atenção, essa questão é da Unigran Rio. Tá? Quem for fazer pública, eu vou explicar a diferença para vocês entre como a pública cobra e como uma particular de medicina cobra. Acho que eu não conversei isso com vocês ainda esse ano. Né? É o seguinte, a pública ela pode te cobrar a mesma conta que a gente vai fazer agora, só que ela vai criar um contexto. Ela não vai escrever que um conjunto A possui 165 subconjuntos. Ela vai criar um carnaval em cima com um texto, tá? E a interpretação deste problema, ela vai recair num enunciado mais simples, que é o caso dessa questão 13, tá bom? Essa é a diferença básica entre as questões de particular de medicina e entre as questões de pública, né? Vamos colocar assim, entre o Enem, a UERJ é até um pouco mais direto, mas a diferença do Enem para as particulares de medicina é que as perguntas das particulares de medicina são mais diretas, tá? A do Enem, não. Por exemplo, aquela questão do carrinho do Enem, que a gente tinha que fazer amarelo mais branco, mais laranja, mais verde é igual a 6, ela tinha todo um contexto para você chegar aqui. Se fosse uma particular de medicina, ela poderia perguntar assim, quantas soluções inteiras não negativas possui essa equação, entendeu? A conta é a mesma, né? Só que ela está indo direto ao ponto. A questão fica mais fácil, obviamente, né? Então, a questão 13. Um conjunto A possui 165 subconjuntos com 3 elementos. Gente, preste atenção. Ele não está me dando o número de elementos já. Não faço a menor ideia quantos elementos tem A. Eu vou supor aqui que o A tem N elementos. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Aquela questão dos divisores positivos de 60, a gente sabia que tinham 12 elementos. Aqui eu não faço a menor ideia. Então, o A ele possui, sei lá,
Eu só não vou colocar N porque já tem um N aqui, tá? Então, eu vou dizer que o A possui, sei lá, K elementos. Faça a menor ideia. Desses K elementos, eu vou selecionar 3. Então, desses K elementos, eu vou pegar 3. Então, é a combinação de K em 3. E isso aqui vai dar 165. Olhando, não entendi nada. Preste atenção aqui, ó. Aqui em cima, tá? Aqui em cima, nesse exercício, vou pegar uma setinha. Você tinha um conjunto A com 12 elementos. Para formar subconjuntos com 2, tá? Esquece o 3 aqui. Para formar subconjunto com 2, você precisa pegar 2 elementos desses 12. Isso aqui eu já estou dizendo para vocês quanto dá conta, dá 66. Então, isso aqui é o total de elementos do conjunto. Este outro número aqui é quantos elementos você vai selecionar. E aqui é o total de subconjuntos formados, tá? Então, existem 66 subconjuntos de 2 elementos de um conjunto que possui 12 elementos. Então, agora eu vou aplicar esse raciocínio na 13. Só que a 13, ele, em vez de me dar a quantidade de elementos e pedir para eu calcular a combinação, ele me deu quantos subconjuntos tem, me deu quantos ele selecionou, eu só não sei o total de subconjuntos, tá? E por que essa questão é importante? Por que ela é interessante? Porque aqui a gente vai precisar chutar o valor do K. Ah, Leandro, mas chutar na matemática não pode. Pode, existem algumas situações que a gente precisa chutar o valor. Eu vou explicar para vocês por que tem que chutar. Se a gente fosse resolver isso aqui, ia ser K fatorial sobre K menos 3 fatorial vezes 3 fatorial igual a 165, tá? A gente ia ficar com uma equação do terceiro grau. E equação do terceiro grau, sinto muito, mas vocês nunca vão aprender a resolver. Para sorte de vocês. Tem como fazer? Tem. É um trabalho que vocês não fazem a menor ideia, tá? Bhaskara fica coisa de criança perto da solução da equação do terceiro grau. Então, como é que a gente vai chutar, Leandro? Pô, porque esse negócio de chutar é foda. Você vai pegar um número, por isso você tem que ter uma noção das combinações, tá? Eu vou chutar o 10, eu vou chutar o K valendo 10. Então, aqui tem que chutar o valor de K. É isso mesmo que vocês escutaram. Engraçado que esse enunciado fala assim, ó, um conjunto A possui 165 subconjuntos com 3 elementos. Dessa forma, o valor de n ao quadrado, né? É porque a questão devia dizer que o número de elementos do A é n, né? Mas tudo bem, eu estou entendendo aqui que o n é o número de elementos já, mas vamos lá. Se a gente chutar o 10, vai ficar a combinação de 10 em 3, que é 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial. Dá 10 vezes 9 vezes 8. Corta o 7 fatorial com 7 fatorial e aqui é 3, 2, 1. Cancela. Aqui dá 3. Aqui dá 4. Isso aqui dá 120. O resultado tem que dar 165, né? Então vamos aumentar um pouquinho. Vamos tentar o 11. Vai ser 11 fatorial sobre 8 fatorial vezes 3 fatorial, que é 11, 10, 9. Já cortei 8 fatorial com 8 fatorial, tá? 3, 2, 1. Só para indicar para vocês, ó. Isso aqui eu cortei. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 5. Opa, achei. 165. Então o K era 11. Aí é só colocar o 11 aqui, tá, pessoal? Vai ficar 11 ao quadrado, que é 121. Deixa eu botar aqui em cima. Vai ficar 11 ao quadrado, menos 99, menos 10. Vai dar 121, menos 109, e dá 12. Letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 13? Perguntem aí. Vocês já tinham conseguido fazer essa questão?
Tainá, tinha tentado fazer essa questão? Tentei e não consegui, não. Entendeu agora? Entendi. Milena, tinha tentado? Aham, também não tinha conseguido, não. Tá. Então, beleza. Inara, galera aí. João, Jorge, já falou aqui. Mesma coisa, também não consegui, não. Tá. Então, eu vou dar uma para vocês fazerem agora. Tá? Isabela, tinha tentado? Tinha, mas eu tinha travado na equação terceiro grau. Tá. Então, entendeu? Entendeu Entendi. por que tem que chutar? Aham. João, entendeu essa porra aí? Beleza. Então, eu vou colocar para vocês fazerem uma questão parecida, tá? Que é a questão 12. Tentem fazer agora a questão 12, que é rigorosamente o mesmo raciocínio da 13. Tá? Agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Vamos lá. Questão 12. Só tenta criar um passo a passo aqui. Tentei criar aqui um passo a passo, ó, chamei aqui, porque vocês vão ter que usar a combinação de N em P igual a um determinado número. Aqui em cima, ó, quando a gente achou o 66 aqui, esse 12, ele é o total de elementos do conjunto, 2 é quantos elementos eu estou selecionando, e 66 é a resposta, né? O total de subconjuntos de 2 elementos. Então, a gente pode padronizar assim. Eu não sei o número de elementos. Se eu vou selecionar subconjunto com 2 elementos aqui é 2. E se o total de subconjuntos é 45, isto aqui vai dar 45. Então, combinação de N em 2 é 45, tá? Primeiro cara aqui é o total de elementos. O segundo cara aqui é quantos elementos eu vou selecionar. E quem está depois do igual é o resultado, né? É o total de subconjunto. Esse aqui até cai numa equação do segundo grau, tá? Mas não vale a pena você resolver uma equação do segundo grau. Sei lá, vai chutando um número. Eu sei, por exemplo, que combinação de 5 em 2 dá 10. Então eu sei que é um número maior do que 5, tá? Eu até sei que combinação de 10 em 2 dá 45, né? Mas vamos supor que você chutasse o 8. Se você chutasse o 8, ia ficar 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial, que dá 28.
você sabe que tem que ser um número maior do que 8. Quando você chegasse no 10 finalmente, você ia obter essa expressão aqui, que dá 45. Então o B possui 10 elementos. A resposta aqui é 10. Querem perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Conseguiram fazer agora? Se alguém continua não entendendo, fala comigo, hein? Esse exercício é importante. Então, vamos aqui. Vou mandar. Deixa eu ver aqui. É que tem até alguma coisa que eu quero que vocês façam. Ó, esse 19 tem o mesmo estilo. Esse aqui eu já fiz, né? Palavra mercante. Pessoal, deixa eu fazer esse 26 da UERJ aqui. Depois eu vou fazer esse 27 da Souza. Esse 26 da UERJ é o seguinte, ó. Um painel de iluminação possui 9 seções distintas e cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. A cada segundo são acesas ao acaso 2 seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor, enquanto as 6 demais permanecem. Observe 4 diferentes possibilidades de iluminação do painel. O tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação do painel após seu acionamento é igual a x minutos e y segundos, sendo y menor do que 60. Os valores dos respectivos de x e y são... Pessoal, é o seguinte, ó. Esse exercício, você tem um painelzinho com 9 seções. Deixa eu tentar desenhar aqui. Deixa eu tentar fazer um desenho grosseiro aqui. Dessas 9 seções, tá? Em branco. Ele fala o seguinte, ó. Cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. A cada segundo são acesas ao acaso 2 seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor. Isso por segundo, né? O lance é o seguinte. Quando o painel ele não acendeu nenhuma luz ainda, tá? A cada segundo vai pipocar aqui 2 seções, 2 quadradinhos desses de uma cor e um quadradinho de uma terceira cor. Por exemplo, né? Vai ser azul aqui e azul aqui e depois vai ser vermelho. Né? Na verdade, depois não, é simultâneo isso. Né? Mas o lance é o seguinte, para a cor azul, eu tenho 9 possibilidades. Para escolher os quadradinhos que vão ser pintados de azul, tá? Eu preciso escolher 2 quadradinhos desses 9. E a ordem não importa. Por quê? Escolher este quadradinho e este é a mesma coisa do que esse e esse. Então, para a cor azul, basta eu escolher 2 de 9. Para a cor vermelha, eu vou escolher um dos 7 que sobraram, né? Então, basta escolher um de 7. Então, isso aqui vai ser combinação de 9 em 2, vezes combinação de 7 em 1. Por que vezes? Porque você vai escolher 2 para ficar de azul e 1 para ficar de verde. O resultado disso aqui, pessoal, combinação de 9 em 2 dá 36. Vezes 7 dá 252. 262 que dá isso aqui. Dá 262, né? Dá 210 com 56. Nada disso. Espera aí. Meio maluco hoje, tá? Dá 210 com 56. Pronto. 266. Só que é o seguinte, não precisa ser 2 azuis e depois uma vermelha. Pode ser o contrário, né? Você pode ter 2 vermelhas. Não, 36 vezes 7 é 252.
250. Caralho, eu tô viajando, cara. Ó. Tô viajando aqui. Deixa eu fazer devagarinho. 42 vão 4, 252. Tô viajando, botando o resultado certo, apagando. Foi mal, gente. Deixa eu consertar aqui. 252, tá? E vermelho é combinação de 9 em 2 e azul vai ser combinação de 7 em 1. Claro que a conta vai dar a mesma, tá, pessoal? A conta vai dar aqui 36 vezes 7, que é 252. Você vai somar os dois casos, tá? Porque ou são 2 azuis e um vermelho, ou são 2 vermelhos e um azul. E a soma disso aqui vai dar 504. Só que segundos, né? Ele quer que a gente passe isso para minuto. Pessoal, para passar 504 para minuto, é só dividir por 60. Vai dar 8, tá? Dá 480, resta 24. Pronto. Você tem 8 minutos e 24 segundos. Letra B de bola. Pronto. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão aí? Sobre essa 26? Alguém fez diferente? Encontrou outro resultado? Vamos lá. Vamos aqui então na questão 27. Questão 27. Uma sala possui exatamente 12 cadeiras dispostas como ilustrado a seguir. 8 candidatos farão prova nessa sala e poderão sentar-se nas cadeiras em que desejarem, desde que uma das cadeiras do fundo da sala seja reservada ao fiscal da prova. Dessa forma, 3 das cadeiras ficarão vagas. Nessas condições, a quantidade de formas distintas que as cadeiras a serem utilizadas podem ser escolhidas é... Pessoal, vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Eu tenho 12 cadeiras, né? Eu tenho 8 candidatos. Então, o meu total de candidatos é igual a 8 e meu total de fiscal é igual a 1, né? 8 candidatos e um fiscal. Uma das cadeiras do fundo tem que ser reservada ao fiscal da prova. A questão é a seguinte: quem tem que sentar primeiro? Os candidatos ou o fiscal? Vou explicar para vocês por que tem que ser o fiscal a sentar primeiro. Porque o lance é o seguinte: se eu deixo os candidatos sentarem primeiro, eu corro o risco dos candidatos ocuparem as 3 cadeiras do fundo da sala. E aí vai dar merda. Por que é que vai dar merda? Porque o fiscal, ele precisa sentar no fundo da sala. Aí que é o problema, aí que mora o problema, né? Então, primeiro o fiscal vai sentar. O fiscal, ele tem uma cadeira dentre 3 possíveis, porque o fiscal só pode ocupar essa região aqui. Então, o fiscal, ele vai escolher uma cadeira no total de 3. Aqui tanto faz se tu usar combinação ou se tu largar um 3 aqui, tá? Porque ele só tem 3 possibilidades de fato. Isso aqui dá 3. Vamos supor que o fiscal sentou aqui. Como o candidato não pode sentar no colo do fiscal, os candidatos, eles vão ter 11 cadeiras, né, para escolher. Então, os 8 candidatos vão ter 11 cadeiras. Então, eu preciso escolher 8 cadeiras no total de 11. Então, o número de maneiras dos candidatos sentarem é combinação de 8 em 11. Por exemplo, isso aqui, ó. Vou escolher 8 cadeiras, tá? Ó. 6, 7, 8. Por isso que ele fala que 3 cadeiras ficam vagas. Isso aqui é 11 fatorial sobre 8 fatorial vezes 3 fatorial, que é 11 vezes 10 vezes 9. Aqui é 3, 2, 1, corta. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 5. 15 vezes 11, 165. Por isso que a resposta dessa questão é 3 vezes 165, que é 495, que é a letra E. Por que eu multipliquei? Porque o fiscal vai sentar e depois os candidatos vão sentar. E o E a gente tem que multiplicar. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 27?
Fala comigo aí. Entenderam por que esse troço deu um 495? Então, deixa eu fazer com vocês a número 29. 29 é um pouquinho diferente, hein? Vamos lá. 29. Se o conjunto A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos são os subconjuntos de A que contém 3 e 4? Vamos lá, pessoal. Se o A é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos são os subconjuntos de A que contém 3 e o 4? Reparem que nessa questão eu obriguei o conjunto A a ter o 3 e o 4. O subconjunto de A, né? A ter 3 e 4. Então, ó, o 3 e o 4, eles já estão escolhidos por força de regra. Eu só tenho opção de escolher o 1, o 2, o 5, o 6 e o 7, ou de não escolher esses caras, né? E aí aquela história, pessoal, eu vou começar a fazer aquelas perguntas, né? O 3 e o 4 eles já estão escolhidos. Eu já convoquei o 3 e o 4 para o meu subconjunto. Então, o meu subconjunto, que eu vou chamar de conjunto parte de A, ele já tem o 3 e o 4. Agora eu vou perguntar para cada um dos conjuntos que sobrar, dos elementos que sobraram, se eles querem participar ou não, tá? Eu vou chegar, 1, quer entrar ou não? O 1 fala que não, né? Então, ó, eu vou perguntar para o 1, para o 2, para o 5, para o 6 e para o 7. Cada um deles vai me responder se sim ou se não. Cada um deles tem 2 respostas possíveis, tá? O 1, ele fala que não, né? Então ele não vai entrar aqui. O 2, ele tá afim de entrar. O 5 não quer entrar, o 6 não quer entrar e o 7 quer entrar. Pronto. Então você ficou com esse subconjunto aqui, ó, 3, 4, 2, 7. Porque cada elemento, exceto o 3 e o 4, que foram obrigados a responder sim, se você quiser colocar todos aqui, gente, olha só. Aqui está o 3 e o 4, né? Eles foram obrigados a responder sim. Vou só botar um negócio aqui rapidinho. O 3 e o 4, eles foram obrigados a responder sim. Eles só tiveram uma escolha. O resto teve 2 escolhas. Por isso que esse troço aqui vai dar 2 elevado à quinta. Entenderam a questão 29? A gente usou a questão 29 com aquele raciocínio da fórmula, né? De perguntar para o elemento se ele quer ou não participar do subconjunto. Entenderam essa questão 29? Dava para usar por combinação também, tá? Dava para fazer combinação de 0 em 5, mais combinação de 1 em 5, até combinação de 5 em 5, que dá 2 elevado à quinta. Mas assim é mais simples. Querem perguntar alguma coisa sobre essa 29? Foi? Então vou fazer a nossa última aqui, que é a questão 30, tá? Vou fazer essa questão 30. Considere um grupo de 6 homens, entre eles Abel, e um grupo de 8 mulheres, entre elas Beatriz. Então, 6 homens vai ser o Abel, homem 1, homem 2, homem 3, homem 4 e homem 5. E um grupo de 8 mulheres, entre elas Beatriz. Beatriz e mais 8 mulheres, né? Mais 7, né? Perdão. Mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4, mulher 5, mulher 6 e mulher 7. Quantas comissões, ou seja, quantos grupos, né, com 3 homens e 4 mulheres podem ser formadas, com Abel entre os homens e sem Beatriz entre as mulheres? Então eu preciso escolher 3 homens e eu preciso escolher 4 mulheres. Só que ele está me dando uma restrição. É por isso que ele me deu esses nomes, né? Ele está dizendo para mim o seguinte, ó, você pode ficar à vontade para escolher os homens, só que o Abel tem que estar dentro, tá? Então, o Abel, ele tem que participar. Gente, se eu preciso escolher 3 homens e eu já sou obrigado a escolher o Abel, eu tenho que escolher o Abel e mais 2, né? Eu preciso escolher 2 desses 5. A ordem que eu escolho não importa, por isso que é combinação, tá?
Então aqui eu vou escolher o Abel e mais 2. 2, obviamente, dos outros 5, né? Por isso que é a combinação de 5 em 2. Isso aqui é a propósito da 10. Agora, 4 mulheres, tá? Eu não posso escolher a Beatriz. Então a Beatriz está fora, tá? Ela foi excluída. Então eu vou escolher 4 mulheres dessas 7 aqui. Se você fizer essa continha, dá 35. Você vai escolher 3 homens e 4 mulheres. Então é 10 vezes 35, que dá 350. Letra D de dado. Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão 30? Entenderam essas combinações de 7 em 4? Você pode explicar de novo a parte do 3 homens? Porque, tipo, combinação de 5, de 2 em 5, tá incluindo o Abel? Não. Olha só, não são 6 homens? Sim. Eu e nada. Pode aberto isso. Não são 6 homens? Aham. Se ele, para escolher 3 homens, mas com Abel, tá? Entre os homens, eu tenho que escolher 3 homens, né? Vou botar aqui o conjunto dos homens. O Abel já está dentro. Espera aí que agora deu uma congelada aqui. O Abel já está dentro. Faltam quantos homens para eu escolher? 2. Eu vou escolher esses 2 homens num conjunto de quantos homens? Ah, tá, de 5. De 5. Porque se eu escolher do conjunto de 6, eu vou escolher o Abel de novo, aí não pode escolher elemento repetido, né? Aham. Entendeu essa combinação de 5 em 2? Entendi. Então, Entendeu se de fosse 7? Eu tava pensando que era a combinação de 6 em 2, mas não. Não, 6 em 2, senão você poderia escolher o Abel de novo, tá? Aham. Beleza? Beleza. Entendeu de 7 em 4 aqui? Entendi. Então tá ótimo. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Então é o seguinte, ó. Essa lista aqui, como tem muita questão de particular de medicina e o gabarito é assim, A, B, C, que não adianta pôr nenhum matemática saber sua letra, né? Eu vou pegar as questões que eu não fiz, vou resolver num papel, vou colocar no PDF e vou colocar lá na plataforma, tá? Como gabarito, tá? Das questões que a gente não fez, tá? Então, as questões que não tiverem gabarito comentado, eu vou fazer na mão e vou colocar para vocês. Eu vou colocar isso hoje, tá bom? E vocês podem terminar aqui os exercícios que não foram feitos. A Sara me pediu ontem uma lista de trigonometria, então vocês podem fazer essa lista de trigonometria, tá? Ela está na plataforma como exercício extra de trigonometria. São exercícios no nível bacana, tem 12 questões, se eu não me engano. Elas vão dar trabalho para fazer, por isso vocês precisam de um tempo para parar e pensar nessas questões. Semana que vem, a gente já vai entrar na apostila nova. Matemática 1, eu vou dar para vocês vou começar a função exponencial, e matemática 2, eu vou entrar em geometria plana. A gente vai dar uma pausa em análise combinatória e depois a gente vai voltar com probabilidade. Tá bom? Então, pessoal, até a oficina de física 3h30. 3h30 eu espero vocês. Bom? Então, um beijo para todos. Tchau, tchau.